Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Nós estamos ainda com a prova de 2010 do Enem, prova azul, questão 60, vem dizendo: a lavoura arrozeira, né, a lavoura de arroz, da planície costeira da região sul do Brasil, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado, ou seja, solos com muito sal, não são indicados, por exemplo, para o cultivo do arroz. Imagina que legal se fosse. Imagina que legal se você pudesse plantar um arroz que já vinha salgado, que já vinha, né, temperado, já veio com sazon, sei lá. Imagina que massa que isso, né? Seria legal, seria. Mas não existe, não tem nada a ver. Fecha parênteses, tem nada a ver. O que isso tem a ver com a questão? Também não tem nada a ver com a questão. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. Como assim? Eu não entendi essa frase, professor. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: imagina que eu tenho o meu solo. Essa minha planície está meio torta, né? Mas tudo bem. Imagina que eu tenho aqui, então, uma raiz. Cara, o arroz... Eu vou fazer uma raiz bem toscona aqui, que não é raiz de arroz, tá? Imagina só que fosse uma raiz. Aí eu tenho a minha planta aqui para cima do solo. Só para garantir que não é um arroz, eu vou botar como se fosse uma árvorezinha. Tá? Não é arroz isso aqui, mas funciona para qualquer planta. Como que é o negócio? Eu tenho uma coisa chamada potencial hídrico. Tá? Potencial hídrico é mais ou menos uma medida, bem toscamente falando, é como se fosse uma medida da água disponível. Tá? Quanta água disponível eu tenho? Quando o potencial hídrico do solo é maior do que o potencial hídrico da planta, tá? Quando o solo tem mais água do que a planta, mais água disponível do que a planta, essa água vai entrar. A planta vai puxar essa água. O movimento da água sempre vai da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico. Tá? Meio que fosse um canudinho que vai puxando a água aqui, onde tem muita água para onde tem pouca água. Tá? Se isso te faz pensar em transporte através de membrana, aqueles processos todos lá que você viu, não é coincidência, tá? Os fenômenos físicos envolvidos são basicamente os mesmos. E o que acontece? Quando eu tenho muito sal, eu vou botar um sal cor-de-rosa aqui. Sal rosa, parece aquelas coisas de gastronomia, né? Os caras gostam de botar um sal rosa do Himalaia, sal verde de não sei aonde. Eu tenho meu sal aqui. Se eu tenho muito sal, o que vai acontecer? O sal vai reter essa água, vai diminuir o potencial hídrico. Vai diminuir o potencial hídrico do solo. Por quê? Mesmo que eu tenha muita água aqui, como essa água está retida pelo sal, ela não está disponível para a planta. Quando tem muito sal, como ele está dizendo aqui, cadê? Solos com processo de salinização avançado é tipo esse solo aqui, tem muito sal e aí ele está retendo a água. Ah, mas eu acho que eu já vi isso aí lá na osmose. É a mesma coisa, velho. Os processos são os mesmos. São os mesmos, tá? São os mesmos. A gente já viu uma aula de osmose. Dá uma clicadinha ali para a gente rever se você não está lembrado bem dos conceitos. Tá? A ideia é que vai diminuir o potencial hídrico. Aí, quem vai ter o potencial hídrico maior vai ser a planta. E a planta vai murchar nesse solo muito salino. Tá? A planta murcha justamente porque esse cabo de guerra entre ela e o solo, como o solo tem muito sal, ele puxa a água e aí a planta murcha, tá? Vai até além do ponto de murcha permanente, e aí ela pode até perder um pouco da água da raiz, não toda, né? Não é que a planta vai virar uma torneira que vaza água e tudo mais, mas a água livre da raiz vai ser perdida para o solo, e aí a planta não consegue puxar essa água do solo de volta e ela vai murchar por seca, mesmo que exista água no solo, tá? Fisiologicamente é como se não tivesse, e aí eles chamam isso de seca fisiológica.
A presença de sais na solução do solo, presença de sais na solução do solo, isso aí em português eles chamam de aliteração. Eu não sei se esse C cedilha aqui vai entrar. Presença de sais na solução do solo. Se alguém aí for do português, está estudando português para o Enem e tudo mais, vestibular, comenta aqui, comenta no vídeo se essa sílaba entra na aliteração, porque agora eu fiquei curioso. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, igualzinho a gente falou, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizada pelo quê? De baixo para cima. Diminuição da salinidade? Mano, ao contrário, muito sal, mais seca fisiológica, tá? Diminuição da salinidade está errado, que atinge o nível em que as plantas ficam túrgidas. A planta não fica túrgida, a planta murcha, tá? E não tem força de sucção, tem nada a ver. Nada a ver. Letra D. Aumento da salinidade. Oba! Que atinge o nível em que as plantas têm muita sudação. O que é sudação? A planta está suando, entre aspas. Não está suando por causa de sal, mano. Não tem nada a ver. Vamos parar com isso aqui. Não está perdendo água por evapotranspiração e tudo mais. Não tá rolando isso aqui. Tá? Não tendo força de sucção para superá-la. Não. Letra C. A diminuição da salinidade. Já começou errado. Que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Daria tudo certo se não fosse essa diminuição aqui. Tá? Então tá errado. Letra B. Aumento da salinidade. Oba! Em que o solo atinge um nível muito baixo de água. Não tem a ver com a água, tem a ver com o sal. E as plantas não têm força de sucção para absorver a água. O problema não é a água, o problema é o sal. Não tem a ver com atinge um nível muito baixo de água. Não é a seca por falta de água. É seca porque o potencial hídrico do solo é muito baixo, mesmo existindo água. Letra A, então, nossa esperança. Letra A diz aumento da salinidade. Oba! Em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a das células das raízes das plantas, igualzinho a gente viu lá na osmose, impedindo assim que a água seja absorvida. Perfeito, letra A de água. Letra A de água, mesmo existindo água, tá? Como a força osmótica, entre aspas, aqui do solo é muito maior do que a força de sucção da planta, a planta não consegue absorver, ela perde esse cabo de guerra aqui. O solo puxa a água com mais força do que a planta consegue puxar. E aí a planta perde, o solo fica com a água, a planta não consegue absorver a água e ela murcha e ela entra em seca fisiológica. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui. Amanhã tem mais, dá um joinha lá no site e até a próxima.